Um garoto de 13 anos chamado Sam descobre que seu vizinho, na verdade, é um herói lendário que foi dado como morto décadas antes. Com uma nova onda de crimes na cidade, ele faz de tudo para que este homem volte aos seus dias de glória. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o filme Samaritano. Seja bem-vindo, você está no Descoberta Cine. O filme começa falando sobre uma batalha que foi travada entre o Samaritano e Nêmesis, há décadas atrás, irmãos gêmeos com superpoderes que se tornaram inimigos. Mas antes disso, podemos entender que os irmãos eram tão fortes que, quando crianças, acabavam machucando outras pessoas sem intenção, e que as pessoas começaram a temer os dois. Então, certo dia, enquanto a família dos garotos dormia, pessoas entraram e atearam fogo na casa. Os pais das crianças morreram, mas eles ficaram ilesos. O Samaritano se tornou um defensor da justiça, enquanto Nêmesis deixou-se levar pelo instinto de vingança, se tornando um vilão, com o objetivo de fazer com que as pessoas sofressem como sua família sofreu. O Samaritano tentou impedir o irmão, então Nêmesis criou uma arma poderosa, um martelo forjado com ódio e raiva, a única arma capaz de destruir o justiceiro. Uma batalha entre os irmãos foi travada em uma usina elétrica e, após uma explosão, todos contam que os irmãos morreram. Mas alguns acreditam que o Samaritano ainda pode estar vivo. Nos dias atuais, podemos ver um garoto chamado Sam, vendo as notícias pela internet, que falam sobre o desaparecimento do Samaritano, mas é interrompido por sua mãe, que se chama Tiffany. Ela está saindo para o trabalho, mas antes pede a Sam que retire o lixo e tranque a porta de casa. Sam então leva o lixo para fora, mas quando vê uma marca do Nêmesis na lixeira, utiliza um spray para fazer a marca do Samaritano por cima. Um senhor ainda se aproxima da lixeira, despejando o seu lixo e pegando um ventilador velho, enquanto Sam se esconde. Ele se chama Joe Smith. No dia seguinte, enquanto os demais alunos interagem na aula, Sam desenha o Samaritano em seu caderno, ficando mais do que claro a admiração que o garoto tem pelo herói. Voltando para casa, Sam ainda vê mais um aviso de despejo que está pregado na porta da residência onde moram de aluguel. Como a porta da casa está trancada, o garoto decide ir para o lado de fora e começa a desenhar. Nesse momento, ele avista o mesmo senhor que viu na noite passada. O garoto puxa assunto com ele, mas o homem não é muito de conversar. Logo em seguida, um amigo de Sam, chamado Jace, se aproxima, dizendo que sabe que ele está prestes a ser despejado, então oferece ao garoto um trabalho. Sam até pensa em recusar, mas acaba aceitando. Sam vai com ele a uma velha casa para roubar um monte de fios de cobre que vão vender por $40. Eles pegam tudo e levam para o território de um gangster. Enquanto estavam negociando, Siles chega acompanhado de seus capangas e sua namorada. Eles entram em um prédio, enquanto o garoto observa. Além disso, um grupo de criminosos se aproxima dos garotos. Reza, um dos ladrões, pede ajuda a Jace para roubar uma loja. No entanto, Jace não concorda, negando a proposta, mas Sam está disposto a realizar o trabalho. Sam deve distrair o dono da loja enquanto os outros roubam bilhetes de loteria. O garoto então entra na loja fingindo ter sido atropelado, enquanto os demais meliantes roubam os bilhetes. Os garotos comemoram e levam as caixas para os superiores. No entanto, enquanto um dos criminosos confere as caixas, observa que não são os bilhetes de loteria, e sim salgadinhos. Eles não conferiram antes de pegar. Reza, então, rapidamente coloca a culpa em Sam. O garoto retruca dizendo que fez tudo o que Reza pediu. Então, eles começam a brigar. Posteriormente, Siles chega e pergunta a idade do garoto, que responde 13. Siles ainda diz que quando tinha a idade do garoto, também era o mais baixo do grupo e que os demais sempre pegavam no seu pé. Por algum motivo, o gangster gostou do garoto. No entanto, vendo o caderno de Sam jogado no chão, ele percebe que o garoto é um fã de Samaritano. Siles então expressa sua simpatia por Nêmesis e todos os feitos que o vilão já fez, dizendo ao garoto que Nêmesis nunca machucou alguém que não merecesse. Siles ainda paga o garoto dizendo que ele vai ser muito útil no futuro. Isso deixa Sam animado. Chegando em casa, Sam se depara com sua mãe discutindo com o dono do prédio. Ela diz que ainda não recebeu, mas Sam chega e dá a ela o dinheiro do aluguel.
Eles entram em casa e ela pergunta ao garoto onde arrumou o dinheiro. Ele inventa uma história, mas não foi muito convincente. Ainda podemos ver que Siles conseguiu um kit com explosivos, ao qual pretende usar no dia seguinte. Pela manhã, Sam está se direcionando à escola quando Reza e seus amigos encurralam o garoto. Reza quer o dinheiro que ele ganhou, mas o garoto sai correndo, atravessando a rua. Um ônibus quase atropela Sam. Lá está Joey, que observa o garoto correndo apavorado. Após uma longa perseguição, o garoto é encurralado e os meliantes começam a bater em Sam. No entanto, o Joey chega e facilmente detém os meliantes. Aparentemente, ele possui uma força descomunal e um reflexo incrível, até mesmo para um jovem, quem dirá para um senhor. O garoto está impressionado e imediatamente se lembra do seu herói, o samaritano. Ele ainda pega o canivete amassado no chão e leva para casa, enquanto começa a observar seu vizinho com binóculos. O senhor possui cicatrizes por todo o corpo, o que fortalece ainda mais as suspeitas do garoto. A noite chega e Siles, juntamente com sua gangue, estão em um carro de polícia. Eles então entram em um quartel e Siles explode a guarita com o guarda dentro. Em seguida, eles abrem o cofre, onde Siles encontra os trajes de Nêmesis e o martelo. Ele ainda diz que agora pode terminar o que Nêmesis começou, desferindo um golpe no capacete do samaritano que está ao lado. Joey começa a ter um mau pressentimento. Entrando em um estabelecimento, Sam conversa com um jornalista chamado Arthur, o mesmo homem que o garoto acompanha pelas redes sociais. Ele fala que encontrou o samaritano, mas não é a primeira vez que ele diz isso a Arthur. No entanto, após insistir, o jornalista decide escutar o que o garoto tem a dizer. Na casa de Arthur, Sam vê a foto do martelo de Nêmesis, que foi encontrado no mesmo lugar onde ele morreu. Sam ainda diz que o suspeito agora é seu vizinho. Ele descreve o que viu ele fazendo e ainda mostra o canivete que o senhor amassou com a própria mão. O garoto também fala sobre as cicatrizes que ele possui no corpo. No entanto, o jornalista diz que precisam de mais provas. No dia seguinte, o garoto espera até que Joey sai de casa para entrar na sua residência em busca de mais pistas. Entrando na casa do senhor, ele vasculha tudo e encontra uma pasta com vários cortes de jornais que falam sobre o samaritano. Mais tarde, Reza mostra ao seu primo o homem que lhes deram uma surra dias atrás. Enquanto isso, Joey percebe algo de estranho quando vê uma lixeira ao lado de sua janela. Ainda podemos ver Sam entrando em sua casa com a pasta roubada, escondendo a mesma debaixo do colchão. Joey rapidamente dá falta de sua pasta, então se direciona à casa de Sam, onde informa sua mãe que o garoto pegou algo importante da sua casa. Sam então devolve a pasta e leva uma bronca da mãe. Mais tarde, Joey puxa assunto com o garoto, dizendo que o samaritano já morreu. No entanto, após ser atropelado por Reza e seus amigos, o homem ainda se mantém vivo e sem nenhuma sequela. Isso comprova as teorias do garoto. Após tomar um banho e um pote de sorvete, Joey diz que quando ele se machuca, seu corpo superaquece. Sendo assim, ele tem que resfriar seu organismo, senão o seu coração explode. A noite chega e Siles utiliza mais um dos seus explosivos para cortar toda a rede elétrica da região. Utilizando a máscara e martelo de Nêmesis, ele começa uma revolução. Distribuindo máscaras, ele fala sobre terminar o que Nêmesis começou. Enquanto isso, Joey sonha com o dia da batalha que travou contra seu irmão, mas acorda logo em seguida. Do outro lado, o garoto está assistindo ao noticiário do jornal que falam sobre os meliantes com máscaras do Nêmesis, juntamente com uma onda de crimes que se iniciou. O garoto ainda vê que Joey saiu de casa, então começa a seguir o senhor, mas rapidamente é descoberto. Dentro do metrô, eles conversam, enquanto Joey se direciona a uma loja onde ele vende suas bugigangas. Voltando para casa, Joey ainda diz que antes era mais forte, mas agora está um pouco fraco por causa do envelhecimento. Enquanto isso, Siles e sua gangue estão cometendo muitos crimes na cidade. Ele se auto-intitula como Nêmesis, enquanto segue cometendo os mais variados crimes. Toda a mídia está cobrindo os eventos, então Joey fica enfurecido após ouvir o nome Nêmesis repetidamente. Pela manhã, Sam pede a Joey para ensiná-lo a lutar e depois de tanto insistir, Joey concorda. Em cima de um edifício, o treinamento começa, mas Sam rapidamente se machuca. Enquanto Joey lhe dá um pouco de gelo, Sam pergunta a ele sobre Nêmesis novamente.
Joey fica com raiva e pede que ele saia de casa. Enquanto Sam volta para sua casa, Siles para o garoto lhe oferecendo $100 para realizar um serviço, fazendo com que Sam aceite rapidamente. A missão de Sam é aguardar do lado de fora de um estabelecimento e assobiar se ver um policial. Mas ele não faz o combinado e entra às escondidas dentro do local, vendo Siles matar um policial. O garoto sai desnorteado e encontra seu amigo Jace sendo atacado por Reza e seu grupo. Ele tenta defender o amigo, mas é espancado até desmaiar. Reza ainda coloca o garoto em um carrinho, deixando-o na porta de casa. Joey observa o garoto sendo deixado naquela situação e rapidamente vai ao seu encontro. No hospital, Sam tem sua mão enfaixada. Joey é questionado por Tiffany, que pergunta por que ele não fez nada com os meliantes. Enquanto isso, Reza diz ao seu grupo que o senhor que eles atropelaram ainda está vivo. Vendo a situação do veículo que atropelou o senhor, Siles quer conhecer esse homem. Ele então ordena que seus capangas tragam Joey a ele. Andando pela rua, Joey percebe que está sendo perseguido e rapidamente para, orientando que eles não façam uma besteira. Ele ainda começa a lutar contra os meliantes, derrotando todos. Após levar tiros e ser alvejado por golpes de faca, ele ainda se mantém intacto. No entanto, após salvar uma garota de uma explosão, as pessoas que estavam à volta divulgaram vídeos que falam sobre a volta do samaritano. Enquanto isso, Siles pretende destruir a estação de energia da cidade, mas após ver os noticiários que falam sobre o retorno do samaritano, ele fica completamente enfurecido. Ele junta sua gangue e se direciona à casa de Joey. Enquanto eles entram no prédio, Sam vê a gangue chegando e tenta fugir com sua mãe. Eles destroem a casa de Joey após ver que ele não estava por lá e, posteriormente, cercam Sam e sua mãe. Eles levam o garoto deixando a mulher para trás. À noite, enquanto Joey vai à casa de Sam para lhe entregar o seu relógio que pegou para consertar, ele se depara com a mãe do garoto aos prantos. Ela fala que o garoto foi levado por Siles e isso deixa Joey enfurecido. Joey invade o esconderijo de Siles utilizando um caminhão de lixo e uma batalha travada contra os meliantes. Não demora muito para que Joey acabe com eles. No entanto, Siles ainda está com o garoto. Ele se aproxima com o martelo de Nêmesis e um confronto começa. Enquanto Joey é golpeado, ele se recorda da batalha que teve contra seu irmão. Ainda podemos entender que naquela batalha, quem morreu na verdade não foi Nêmesis, e sim o samaritano. Joey nada mais é do que o próprio Nêmesis. Enfurecido, Joey começa a destruir todos enquanto Siles foge com Sam. Com seu martelo, Joey agora é invencível. Siles algema Sam em um cano quebrado e ordena que seus gangsters derrubem a energia da cidade. A cidade inteira escurece e todos os bandidos começam a matar pessoas, queimar lugares e roubar bancos. Siles usa as máscaras de Nêmesis e ruge como um animal. Todo o edifício está em chamas e Sam está gritando por socorro. Joey está completamente cansado, mas consegue chegar no local onde Sam está. No entanto, Siles chega pelas costas, pegando seu martelo novamente. Eles começam a luta, mas o coração de Joey começa a bater mais rápido por causa da alta temperatura e seus ferimentos. Siles golpeia Joey várias vezes enquanto o prédio está em chamas. Quando Joey está prestes a perder a batalha, Sam chega, distraindo Siles e dando tempo para que Joey reaja. Joey se recupera e derrota Siles. Logo em seguida, ele joga o lunático nas chamas, enquanto se recorda da batalha com seu irmão novamente. Ele se lembra que, apesar de tentar salvar o irmão, ele não conseguiu e que, após sua morte, se arrependeu de tudo o que fez. O coração de Joey está prestes a explodir, mas graças a Sam, ele consegue resfriar sua temperatura. Joey pega Sam pelas mãos e começa a correr. Quebrando as paredes, Joey pula de um prédio para o outro, conseguindo salvar Sam a tempo. Sam ainda pergunta se Joey é realmente o Nêmesis, e ele confirma. Ele ainda se redime dizendo que é uma boa pessoa agora. Sam sai do prédio enquanto diz aos repórteres que o samaritano retornou e que ele é realmente um herói. O filme acaba logo em seguida. Mas me diga aí, o que você achou deste filme? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima!